O Saturnial é uma pessoa muito centrada em suas próprias ideias, opiniões e convicções, que pode ser muito empoderada, combatendo preconceitos, falácias e visões limitadas de enxergar a vida. Um exemplo de Saturnial é o nosso querido cantor Roberto Frejá, ex-vocalista da banda Barão Vermelho. Em sua música Política Voz, Roberto Frejá declara: "Eu não sou o mudo balbuciando querendo falar. Eu sou a voz do outro que há dentro de mim, guardada falante, querendo arrasar com o teu castelo de areia, que é só soprar, soprar." Esta e outras inúmeras letras de Roberto Frejá trazem a essência do tipo saturnial do Eneagrama das Esferas. Aqui nós temos o mapa N-astral do cantor Roberto Frejá, que nasceu no dia 21 de maio de 1962, às 22 horas e 10 minutos, momento em que Saturno estava posicionado próximo ao seu ascendente em Aquário, sendo Roberto Frejá, portanto, considerado um saturnial aquário, de acordo com o seu mapa N-astral 5.0. O saturnial ele tem o traço da dominância. Isso é uma inclinação a ele coordenar as ações das pessoas através da sugestão, e quando a sugestão não funcionar, pode ser até uma forma um pouco mais objetiva e assertiva de tentar fazer com que as pessoas sigam as suas ideias. Essas ideias, elas tendem a convergir para uma mesma base de princípios coerentes, com muita lógica, com muito raciocínio. O saturnial tem uma preocupação em controlar, em comandar e muitas vezes também convencer através de argumentações muito lógicas, muito fortes, sendo firme e desafiador às pessoas, objetivando a melhoria das condições coletivas e também o reconhecimento social. Quando um saturnial recebe a revelação de seu mapa N-astral, por ele já ter se analisado muito e julgar conhecer seu tipo, o saturnial tem a expectativa de que o tipo no qual ele se veja seja confirmado por nós, o que, infelizmente, nem sempre acontece. E caso isso realmente não ocorra, ele poderá contestar. Isso porque sua identidade está muito ligada ao seu sistema de crenças, por ser racional e seu modo de comunicação ser direto e sem rodeios. Ele pode, a partir da premissa de que ninguém poderia conhecê-lo melhor do que ele próprio, fazer tal contestação. Em nossas pesquisas, com 4.308 pessoas famosas, dentre elas 286 políticos, observamos um grande destaque para o tipo saturnial, uma vez que o retângulo do gráfico à direita, verde, que representam os saturniais, está muito acima dos demais e muito diferente do gráfico à esquerda, de onde esta amostra de políticos foi retirada. Em outras palavras, tecnicamente, nós podemos falar que, de acordo com a técnica do Q quadrado, os saturniais se destacam dentre estes profissionais políticos. O mesmo dizer para 125 diretores de novelas e de filmes que também apresentaram o tipo saturnial em grande destaque. Ao discordar, o saturnial nem sempre acredita que suas ideias sejam de fato melhores, mas pode se colocar à disposição de que seja convencido do contrário, através da argumentação e da lógica da pessoa com quem ele está falando. Autossuficiente, organizado, metódico, constante, rígido, previsível, apreciando hábitos e produtividade individual. O saturnial aprecia que os outros participem de sua vida,
sendo um pouco inflexível, um pouco mais direto e fechado para diferentes formas de viver diferentes da dele. Defende ideias próprias, mais desconstrutivas, sendo mais insubordinado e rebelde e tendendo a se identificar com os vilões dos filmes. Almeja ter a sua autoridade respeitada, mas pode questionar as autoridades dos outros quando discordar de seus posicionamentos ideológicos. O saturnial ele é centrado em suas próprias questões, não sendo muito influenciável, mas ouvindo para detectar as falhas nos raciocínios e nas argumentações alheias. Busca fórmulas e valores próprios para viver a vida em maior solitude. O saturnial ele gosta de viver sozinho. Gosto da companhia de pessoas competentes, habilidosas, inteligentes, abertas para o debate de ideias, embora tenda a não me submeter. Esta poderia ser a fala de qualquer pessoa do tipo saturnial do Eneagrama das Esferas. Um exemplo de pessoa que falou algo parecido foi o grande Steve Jobs, que certa vez disse: "Não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que, espero, sejam tão apreciadas por outras pessoas como são apreciadas por nós." Aqui está o mapa do Steve Jobs, que nasceu dia 24 de fevereiro em São Francisco, às 19 horas e 15 minutos, onde há um destaque especial, de acordo com as nossas hipóteses, para o planeta Saturno no signo de Escorpião. O saturnial ele tem um temperamento mais colérico. Ele se irrita com certa facilidade ao perceber falhas e inconsistências no modo como as pessoas vivem. O saturnial tende a ter um posicionamento um pouco mais rebelde, um pouco mais exaltado. Se apresenta aos outros como decidido, produtivo e empoderado, mas, se contrariado, pode se tornar bastante crítico, ranzinza e até mesmo intimidador. Participa de grupos de estudos onde possa afirmar suas ideias e percepções próprias, sendo mais temático do que eclético. Em outras palavras, o saturnial tende a se interessar pelos mesmos temas do que abrir bastante o leque, tal como faz o tipo jovial, que é outro racional do Eneagrama das Esferas. O saturnial, portanto, ele é um tipo da força reativa, focado em planejar ações e reações que criarão impactos sobre as outras pessoas. Portanto, um tipo racional, uma pessoa que reflete sobre seus próprios sentimentos, melhor definido como um reativo ativo, pois quer ensinar um modo de viver corretamente, mas é rígido e não muda muito para agradar os outros, sem se importar com a imagem projetada. Prefere entrar em ação imediata para resolver problemas, a influenciar pessoas a agirem para tanto. O saturnial tem o traço da resolutividade. Ensina um conjunto de regras e princípios para organizar e tornar a vida das pessoas mais produtiva, mais combativo do sistema vigente do que prosélito daquilo que ele acredita. É positivo para si e negativo para o mundo. Para atenuar a rigidez ao lidar com as outras pessoas, frequentemente o saturnial pode se utilizar de um humor irônico, um pouco sarcástico e depreciador de si mesmo. Pode contar histórias em que ele próprio se deu muito mal, sendo engraçado e dominando a atenção de todos. Isso é útil, como dissemos, para atenuar a tendência a depreciar ideias de outros, se colocando de uma forma mais flexível, mais humilde e criando empatia e receptividade. Um exemplo é a humorista Mônica Martelli,
que para nós, no Eneagrama das Esferas, aparenta ser uma Saturnial Áries, uma vez que ainda não temos o horário de nascimento da atriz. Outro saudoso ator que nos deixou aí de forma precoce, também desconfiamos fortemente de que ele seja Saturnial, tenha sido Saturnial Virgem, o Paulo Gustavo. O Saturnial, ele sobrevaloriza seu trabalho e o coloca acima de qualquer outra coisa. Ele intenciona deixar um legado, construindo algo grandioso para o mundo e para as pessoas. Um exemplo é a nossa querida Regina Casé, que uma vez declarou: a vida não pode andar atrás da arte. A vida não pode ser mais michuruca do que a arte. E o seu trabalho não pode ser menos legal do que o seu lazer. Aqui nós temos um mapinha da Regina Casé, cujo horário de nascimento foi divulgado recentemente e, para nossa surpresa e confirmação, ela é de fato uma Saturnial Escorpião, uma vez que Saturno está muito forte, posicionado próximo também ao ascendente. Inclusive, essa posição próxima ao ascendente normalmente é a posição dos artistas, é a posição das pessoas públicas. Quando alguém tem o astro mais forte nessa posição, que é o que normalmente acontece, porque essa posição é muito relevante no mapa eneastral, a pessoa tende a se tornar muito mais pública e em evidência. No Eneagrama de Rodney Collin, o Saturnial ocupa a posição 8, a mesma do controlador de Ichaço e do tipo da luxúria de Cláudio Naranjo, definindo como uma resposta exageradamente rebelde e uma inclinação ao prazer do sexo. Aqui nós temos um gráfico comparativo entre o que publicou Rodney Collin durante a década de 1950, conforme podemos constatar neste e em outros trabalhos do autor, onde ele apresentou pela primeira vez ao mundo o Eneagrama associado a um sistema tipológico, e este sistema era planetário, colocando inclusive o planeta Saturno, que é o planeta colérico, o planeta da luxúria, o planeta do exagero, o planeta do alto impacto, da alta performance, na posição 8, a mesma da luxúria, a mesma de Cláudio Naranjo e a mesma também aí de Oscar Ichaço, quando eles definiram o tipo 8 com tais características. Isso foi a partir da década seguinte, de 1960, quando foi criado o Eneagrama das Personalidades, sem fazer menção aos astros associados àquelas posições originais de Rodney Collin. No Eneagrama de Naranjo, porém, o Saturnial ele não é completamente descrito em nenhum dos subtipos atuais. Ele costuma se ver no 8 pela rebeldia e exagero, no tipo 1 pela rigidez e racionalidade, e no tipo 3 por desejar sucesso no mundo e por ter alta performance. Susan Zanos, em seu livro Essência e Eneagrama, descreveu com exatidão o seu tipo saturnino de modo totalmente compatível ao Saturnial do Eneagrama das Esferas, associando ao traço de dominância, alguém que se preocupa muito com o coletivo, com o social, mas que possui ideias próprias e revolucionárias para o social. Ou seja, é uma pessoa que tem o instinto social muito forte, mas que pode precisar se esforçar muito para ser gentil e polido. Na astrologia, os astros Júpiter e Saturno são considerados planetas sociais, portanto, aí, ligados ao instinto social do Eneagrama. Susan Zanos foi a autora que bem caracterizou o tipo que recebe maior influência do planeta Saturno, apontando inclusive o traço físico verificado em todos os saturniais do Eneagrama das Esferas,
que é um queixo projetado para frente, normalmente associado com o maxilar um pouco mais em evidência, um pouco mais largo. Inclusive no livro Essência e Enneagrama, Tipos Humanos, a autora ela expõe pessoas reais que estão associadas aí a este sistema tipológico da linhagem do Rodney Collin. Então, muitas pessoas do Enneagrama das Personalidades desconhecem por completo este trabalho que seguiu o Enneagrama do Collin e que seguiu, portanto, aí, um Enneagrama anterior ao Enneagrama das Personalidades. Então, aqui ela coloca uma pessoa que, segundo ela, é conhecida como saturnial, que pode ser classificada pelo sistema como saturnial. A partir de agora, a gente vai falar sobre diversas pessoas conhecidas, famosas, que também são ou foram saturniais, a começar pelo médium Chico Xavier, que tinha o Saturno muito forte no signo de Áries, de acordo com o mapa N-Astral 5.0. O cantor John Lennon, ex-Beatle, saturnial touro. A atriz Beth Faria, saturnial touro. O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, saturnial gêmeos. A cantora Janis Joplin, saturnial gêmeos. A cantora Gal Costa, saturnial câncer. O nosso querido Laí Ribeiro, saturnial câncer. A apresentadora Marília Gabriela, saturnial leão. O médium Luiz Gasparetto, saturnial virgem, saudoso. A cantora Britney Spears, saturnial libra. O saudoso Steve Jobs, como dissemos, saturnial escorpião. E também a Regina Casé, como saturnial escorpião. O cientista Darwin, saturnial sagitário. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, saturnial sagitário. O ex-prefeito da cidade de São Paulo, Paulo Maluf, candidato também à presidência da República. Paulo Maluf, saturnial Capricórnio. Roberto Frejá, como saturnial Aquário. E, finalmente, Kurt Cobain, do Nirvana, saturnial Peixes. No vídeo anterior, no curso Enneagrama das Esferas Plus, nós cometemos um equívoco ao suspeitar de que o tipo de Pablo Marçal seja o saturnial, até pelas características também da sua fala empoderada. Porém, o tipo dentro do Enneagrama das Esferas de Pablo Marçal, de acordo com o horário que recentemente foi publicado, parece ser o Solar 3 Ares. Isso pode ser uma confusão mesmo, uma vez que quem é Solar 3 Ares também tem características bastante combativas, bastante empoderadas e normalmente se vê descrito no subtipo 8, autopreservação, que parece combinar bastante com o Pablo Marçal. E o 8, né, como nós acabamos de explicar, é a posição original do tipo saturnino de Rodney Collin e de Susan Zanos. Muito bem, aqui me despeço. E se você quer colaborar com o nosso trabalho e não tem ideia de como fazê-lo, é muito simples, basta clicar no botão curtir aqui do YouTube, que o YouTube entenderá que este vídeo é relevante e irá divulgar para outras pessoas. E se você quiser saber qual é o seu tipo dentro do sistema Enneagrama das Esferas, de forma absolutamente gratuita, basta entrar em contato com a gente através do site, através do telefone e solicitar a informação do seu tipo, que eu terei o maior prazer de te passar, desde que você me passe a data, o horário e o local de nascimento. Aqui me despeço e até o próximo vídeo.